sobre queimaduras. Começou a gravar agora de novo? Vai. É, né? Tá certo. Tá. Boa noite, professora. Meu nome é Daniela Fernanda e o meu grupo vai falar sobre queimaduras. Ele é composto pela Ana Carolina, pela Isiane, pelo Matheus, pelo Rafael Matheus e pela Tainara. Próximo. Primeiro eu vou falar sobre o que são as queimaduras. São lesões na pele provocadas por calor ou frio, mas também podem ser provocadas por eletricidade, produtos químicos, gases, radiações e até por fricção. É, as queimaduras podem atingir as camadas do tecido subcutâneo, podem atingir tendões, músculos e até os ossos. Geralmente esse tipo de queimadura não é necessário ir para o hospital e depois de alguns dias os sintomas já somem. Próximo, por favor. Eu vou falar, as queimaduras são classificadas em primeiro, segundo e terceiro grau. Vou falar um pouquinho das de primeiro grau. Próximo. A queimadura de primeiro grau são aquelas que envolvem apenas a epiderme, que é a camada mais superficial da pele. Os sintomas da queimadura de primeiro grau são de vermelhidão no local, e palidez quando a pele é tocada. A lesão da queimadura de primeiro grau é seca e não produz bolhas. Como eu falei, geralmente essa queimadura não é necessária ir para o hospital. Depois de alguns dias ela já sara, tá bom? Próximo. A Carol vai continuar. Boa noite, professora. Sou Ana Carolina. Eu vou falar um pouco sobre as queimaduras de segundo grau, que no caso são as que afetam a epiderme e a derme, e elas são uma das queimaduras que mais doem, no caso, justamente porque elas afetam a epiderme e a derme. A cicatrização delas duram cerca de mais ou menos 3 semanas, e assim, nem sempre é necessário levar para o hospital, mas todo mundo, né, no caso nós da área da saúde, indicamos que leve para o hospital, porque a grande maioria das queimaduras de segundo grau, elas deixam bolhas, né? Então, assim, às vezes, se o paciente não sabe como tratar em casa, ele pode furar a bolha e aí pode acontecer de, sei lá, de ter algum tipo de infecção ou algo pior, né? E quanto mais profunda elas forem, menos elas doem. Também a gente entra na história de, tipo assim, às vezes, fulano teve uma queimadura de terceiro grau, mas ciclano teve uma queimadura de segundo grau e doeu muito mais do que a de terceiro grau. Por isso que quanto mais profunda elas for, elas menos vão doer. E elas demoram mais tempo para se regenerar e também podem deixar cicatrizes. E é isso, vou passar a palavra para a Isiane. Boa noite, professora. Me chamo Isiane. Vou falar um pouquinho da queimadura de terceiro grau, né? Bom, a queimadura de terceiro grau, diferentemente das duas primeiras, primeiro e segundo grau, elas são mais graves, né? Elas são um tipo de queimadura que são as mais profundas, né? Que acometem todas as camadas da pele, podendo até atingir os tecidos subcutâneos, tendo destruição total dos nervos e folículos pilosos, né? E podendo, inclusive, atingir até músculos e estruturas ósseas, né? As características dessa queimadura é da pele seca, né? A característica da queimadura enrugada, dura, tendo cor esbranquiçada ou escurecida, né? O aspecto duro e inelástico da pele pode restringir os movimentos respiratórios daquele paciente, né? E pode levar a uma insuficiência respiratória, né? Precisando, em muitos casos, fazer um procedimento chamado escarotomia, né? Então, os cortes naquelas queimaduras, naquelas lesões, para ajudar na elasticidade daquela lesão. Ela se caracteriza também pela pouca dor, né? Ou pouca ou nenhuma dor, né? Já que destrói as terminações nervosas e de sensibilidade. A cicatrização dessas queimaduras, geralmente, são lentas e demoradas, né?
podendo deixar graves cicatrizes, em alguns casos, deformidades que afetam o funcionamento do membro atingido, né? E esse tipo de queimadura, quando ele não leva à morte, né, muitas das vezes, dependendo da gravidade de comprometimento do indivíduo, pode nas sequelas graves, né, podendo ser significativas de limitações funcionais ou psicológica, né, até mesmo de ordem social, de aceitação daquelas que ficaram da queimadura, né. Então é isso. Obrigada. Passo para o colega. Boa noite, gente. Eu vou olhar aqui no computador porque eu não enxergo no meu celular. Eu me chamo Tainara, eu vou falar um pouco sobre os primeiros socorros. O primeiro socorro que eu coloquei aqui foi para remover a fonte de calor. E, se possível, abafar com um pano de cima para baixo, porque isso vai impedir que o fogo se expanda, né? É importante também resfriar imediatamente com água fria a área queimada, porque isso vai bloquear a onda de calor. Lembrando que uma queimadura de primeiro grau ela pode evoluir para segundo grau, né? E também retirar os objetos que possam armazenar calor, porque às vezes uma pessoa que se queima está usando um brinco, um colar, alguma coisa. E isso, o metal, ele é muito fácil de armazenar o calor, e isso pode gerar um ferimento maior. Pode passar para o próximo. Sempre proteger a área queimada com gás e pano limpo. Isso vai fazer com que a ardência diminua e a pessoa não sinta tanta dor. Não pode forçar a retirada da roupa grudada na pele, só o que já está desgrudado, porque a ferida pode se tornar maior se você tentar tirar, pode até danificar mais a pele. Nunca use pasta de dente, manteiga, margarina, óleos de qualquer espécie ou borrão de café, porque a infecção ela pode se tornar maior e o médico pode ter mais dificuldade de diagnosticar o caso da queimadura. E aí ele vai ter que retirar aquilo tudo que você colocou e vai machucar mais ainda, doer mais o local que queimou. Próximo. Não furar as bolhas, porque vai arder, vai doer mais. E é importante lembrar também que às vezes a queimadura ela pode, ao seu ver, ela pode ser uma queimadura leve, mas é importante sim você procurar um médico sempre, porque, como eu disse, uma queimadura de primeiro grau ela pode evoluir para segundo grau. É basicamente isso, gente. Obrigada. Boa noite, eu me chamo Matheus e vou falar um pouco sobre o tratamento. Só um minuto, deixa eu ligar minha câmera. Não vai aparecer. Tá. Vou falar sobre as queimaduras de primeiro grau. Bom, como a Tainara falou, ou as outras meninas falaram também sobre a questão que ela é uma queimadura mais vamos dizer, de cicatrização rápida. Ela fica mais aquele vermelhinho, não fica tão prejudicial como a de segundo grau. A de primeiro grau é indicado que coloque a ferida em água fria por 5 minutos ou mais, e também é indicado também tomar paracetamol ou ibuprofeno para aliviar a dor. Também usa-se a aplicação de lidocaína, que é tipo um analgésico, que é um creme praticamente, depois de uns dias, porque ajuda tanto para acalmar a pele, para ela não ficar tão irritada assim. E é bom também usar uma pomada antibiótica também para se proteger, proteger a área afetada, colocar uma gase com antibiótico, isso é muito importante também. Como a Tainara falou também, é importante não usar certos cremes de hidratação,
óleo também, algumas coisas assim desse tipo, porque não ajuda em nada a cicatrização, só piora no caso. Agora, as queimaduras de segundo grau, ah, normalmente é indicado deixar a pele em água fria por 15 minutos ou mais. E essa tem uma característica também de gerar bolhas e muita dor. É indicado, que nem a Tainara falou, não essas bolhas, porque essas bolhas fazem parte, elas ajudam a proteger a pele. E você estourando ela vai, tipo, abrir brechas para que certas bactérias entrem no nosso organismo. E isso daí pode ser muito prejudicial. O que era uma queimadura pode levar a outra coisa. E também é importante aplicar o creme antibiótico também para proteger. É muito importante. E também tomar algum paracetamol, ibuprofeno, para ajudar a questão da dor. E normalmente é indicado ir a um médico, alguma das vezes a queimadura de segundo grau, para dar aquela olhada, fazer aquela prevenção, não custa nada dar uma olhada. E a de terceiro grau, já é necessária já a internação hospitalar, porque já afeta mais a nossa pele, a gente afeta mais os tecidos também. E normalmente fica uma pele necrosada, já tem que ter um cuidado maior. Tem vários estudos também que agora estão aparecendo, por exemplo, a questão da pele da tilápia para ajudar tanto nas queimaduras de segundo grau, tanto na de terceiro grau. A pele da tilápia, por exemplo, ela vai ajudar tanto na recuperação dessa pele, a cicatrizar, quanto também vai aliviar um pouco a dor. Então, a internação hospitalar é importante nisso, porque eles vão ver a, a real queimadura, vai ver a real necessidade e eles podem estar com essa intervenção, ajudando a cicatrizar mais rápido. E é isso. Boa noite, eu me chamo Rafael Matheus. A minha parte do trabalho é falar sobre prevenção. Como a gente já identificou o que é uma queimadura, já conseguiu identificar a questão de classificação, onde ela é afetada, como proceder, como fazer um tratamento, a gente também deve expor, tanto para quem vai estar atendendo, passar isso para aquele paciente, que apesar de ter ocorrido já o acontecido, a gente tem o dever de orientar como prevenir, né? Como proceder para que isso não venha a ocorrer novamente, porque muitas das vezes são fatos que ocorrem acidentalmente. Aqui nós temos classificações que são térmicas, químicas, elétricas, radioativas e solar. O que seria uma queimadura térmica? É aquela provocada por uma fonte de calor, como fogo, líquidos ferventes, vapores, objetos quentes, ou até mesmo excesso de exposição ao sol. Muitas delas são acontecidas com crianças, né? Quem tem criança em casa, com líquidos ferventes em fogões, evitar locais de queimada onde crianças podem ter acesso, né? E se for fazer a devida queimada, ter um lugar adequado para que não haja possibilidade alguma dessa criança poder chegar naquele local. Já as queimaduras químicas são provocadas por substâncias químicas, né, que entram em contato com a pele ou até mesmo através das nossas roupas. Uma prevenção para que isso não ocorra é a orientação do uso de EPIs, para que essas pessoas passem a utilizar na hora do seu manuseio. Já a queimadura elétrica, ela acontece muito por falta de desatenção ou teimosia. Então a gente deve orientar para que, ao manusear, ao dar manutenção na sua residência, que procure uma pessoa especializada para fazer o serviço. E sempre ficar atento a benjamins, extensões com sobrecarga de energia,
tomadas sem as tampinhas quando há crianças em casa que correm o risco de receber a descarga elétrica. Muitas das vezes a gente pode até fazer a troca de lâmpada sem desligar o disjuntor geral da residência e acaba sendo eletrocutado ali por uma simples lâmpada. Às vezes não morre nem do choque, mas da queda da escada pode acontecer o pior. E as radioativas, que são provocadas pelo excesso de exposição à radioatividade. Como você pode prevenir isso? Evitando a exposição prolongada ao sol, a cabines de bronzeamento, a excessos de radioterapias e ao não uso do protetor solar, né? Usar bastante protetor solar e evitar o máximo de exposição ao sol. Esse era o conteúdo que a gente tinha para apresentar para vocês. Aqui agradecemos e encerramos a apresentação do nosso trabalho. Obrigado. Não mexa com fogo.